Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre a estimativa de safra divulgada pela Conab, em torno de 297 milhões e meio de toneladas de grãos. Esta estimativa aponta um incremento de 9,7% na produção total da temporada 23-24 de feijão. Para esmiuçar esses números, falar um pouco sobre o mercado, o que vem principalmente aqui na safra brasileira de feijões. Nós vamos falar agora com o Marcelo Líderes, do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, que já está conosco. Marcelo, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Prazer, Braga. Bom, Marcelo, 9,7% a mais de incremento nessa safra de feijão divulgada, estimativa pela própria Conab. O que tem por trás desses números? Isso é um volume muito grande. Como é que dá para poder entender melhor essa divulgação, esses números divulgados hoje? Tomando o número final, 3.330.000 toneladas, em relação a 3 milhões do ano passado, pode parecer de que nós vamos ter aí um período complicado de feijão pela frente, mas a gente precisa esmiuçar um pouquinho isso aqui, né? Dessas 330 mil, ou 300 e... dá um pouco mais, nós temos aí 351 mil a mais do que o ano passado de feijão calpi e feijão preto. E de carioca, nós temos 57 mil toneladas a menos. Então, do feijão, que é o mais consumido e que não tem exportação até agora, nós temos aí uma diminuição em relação ao ano passado. Se isso realmente acontecer e há uma boa dose de possibilidade de que isso ocorra, nós não devemos ter aí um período de preços tão baixos ao produtor como nós tivemos no ano passado. Chegou a R$ 190, R$ 195, quando abriu a colheita dos feijões irrigados. Há também um certo espaçamento, né? Eu estive conversando hoje ainda com alguns produtores que me relataram que, por causa da mosca branca, tiveram que atrasar o plantio ou tiveram que ressemear, né? Erradicar aquela lavoura que estava contaminada, esperar alguns dias e semear de novo. Isso vai trazer uma menor concentração de oferta de feijão carioca. Então, o fato do Brasil ter 3.331.000 toneladas, ter mais feijão calpi, o excedente de calpi vai ser exportado. O feijão preto, nós tivemos aí um excedente de mais de 200 mil toneladas pelos números da Conab. Exportando 50 mil toneladas e deixando de importar 50, 60 da Argentina, a gente conseguiu tirar a pressão do mercado, né? O próprio setor não precisou de preço mínimo esse ano, não precisou de outros amparos, teve as suas dificuldades. Nós sabemos que há feijões aqui no Paraná ainda de qualidade inferior, que pegaram chuvas, que tiveram brotados, que estão manchados, que têm impregnados, mas, no final das contas, o preço foi amparado aí pela exportação. Bom, nós tivemos aí destaque, inclusive, para o próprio preto, né, que eu vejo aqui, teve uma melhora na produtividade, 8,5%, a área destinada também aumentou bem, né, 63,5%, segundo a Conab, chegando a 331 mil hectares. Já o calpi chama atenção também que até então não tinha um desempenho tão favorável, não fazia parte tanto deste cenário e um peso tão grande na composição desses números, né? Chama muita atenção o calpi também, não, Marcelo? Não tenha dúvida, de um total de 3 milhões de toneladas, você tem 680 mil toneladas de feijão calpi. O feijão calpi tem alguns predicados que são bastante interessantes. Ele é um feijão tão nutritivo quanto, mas é um feijão de ciclo mais rápido, é um feijão mais resistente, na maioria dos casos, ao estresse hídrico. Então, é produzido na Bahia sem irrigação, é produzido no Mato Grosso, no Nordeste em geral, sem irrigação. E é um feijão de cozimento mais rápido, então você tem menos gasto de energia. É um feijão que faz parte do hábito do brasileiro, né, de boa parte da população. Tem vários pratos com feijão calpi, né, que é o feijão fradinho.
E é um feijão que tem um consumo mundial bastante interessante. Nós temos alguns mercados hoje que o Brasil atende com algumas variedades de feijão fradinho do Brasil, evitando assim que o preço caia tanto quanto caía no passado. Antigamente você tinha, por exemplo, um feijão carioca a R$ 200 e um feijão fradinho a 80. E agora o feijão fradinho está se mantendo aí entre 180, 170, agora que está começando o pico da safra, mantém uma lucratividade interessante. Por quê, Braga? De novo, porque tem possibilidade de exportar o excedente para o Oriente Médio, alguma coisa para a Ásia, né? Já são mercados que o Brasil vem consolidando nos últimos 10 anos, e isso é ótimo para o produtor, né? E não temos aí a dependência de ficar implorando para a Conab ou para algum órgão aí que ampare os produtores. O próprio mercado tem nesse mecanismo de exportar os excedentes e importar quando falta, né? Aí a sua autorregulação. Ou seja, é o que está acontecendo no mercado, deixa o mercado que ele se acomoda, ele encontra um caminho, né? Infelizmente é o oposto daquilo que acompanhamos e ainda vamos acompanhar sobre o mercado do arroz, né? Sobre essa importação do arroz, mas é um tema próximo. Agora, diante dessas divulgações, diante desse bom momento, os preços no geral, como é que estão? Estão mais favoráveis? O mercado está se equilibrando, o produtor está otimista? Como é que está sendo o mercado? E, lógico, a questão toda desses preços hoje, né, da remuneração ao produtor. Ele está satisfeito com esse resultado? Olha, o produtor teve muito incômodo esse ano, eu diria, tá? E teve custos mais altos. Quando você tem uma pressão grande de mosca branca, você tem que fazer muitas aplicações para acabar com essa mosca lá no campo. Então, isso encarece bastante as lavouras, até porque algumas moléculas que tinham um efeito muito interessante há alguns anos, hoje já não tem, né? O bichinho conseguiu uma resistência. O que tem de interessante nisso, Braga, é que algumas empresas, alguns pesquisadores, né, estão trazendo cada vez mais produtos biológicos que têm um custo um pouco menor e que vem apresentando um bom resultado, né, mesclado aí com os produtos tradicionais aí usados, né, os defensivos tradicionais. Então, é uma lavoura, quando você olha o trabalho que envolve, a atenção que envolve, né, alguns produtores dizem acertadamente que feijão, lavoura de feijão é bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não estiver cuidando dela o tempo todo, você tem riscos. Isso tem que ser quantificado também como um custo, né? As horas que demandam você estar circulando em torno das lavouras, observando, entrando, vendo quais são as condições delas. Agora, nós temos esse ano um primeiro semestre de preços mais baixos quando comparados com o ano passado. E vai pintando, como eu comentei, uma possibilidade de nós termos um preço um pouco mais alto na média do que nós tivemos no ano passado e do que nós estamos tendo nesse primeiro semestre. Então, quem colher agora a terceira safra, que é a safra irrigada, há aí uma boa chance, né, de que esses números estejam próximos da verdade, tudo que tem sido levantado, e que o produtor tenha, sim, administrando o momento de venda. Nós sabemos que agosto, setembro e parte de outubro vai ter um pico de oferta, né? Mas o ano passado nós tivemos uma base baixa de chegar a R$190 naquele período que eu comentei ali de agosto, e depois ele subiu mais de 70% até dezembro. Né? Nós não estamos dizendo que isso vai acontecer de novo, mas estamos lembrando que a tendência é que final de outubro, novembro e dezembro, nós tenhamos, e depois janeiro, fevereiro, tenhamos preços bem melhores do que os que vão ser praticados no pico da safra. Os produtores são sabedores disso, Braga, tanto que existe um investimento bastante grande em câmaras frias e nessas novas cultivares que têm sido lançadas aí com uma certa frequência de feijão carioca que não escurece. Isso mudou as forças dentro do mercado. Né? Antes o produtor colhia, tinha que se desfazer, preço que fosse, era como se fosse um alface. Vende hoje que amanhã vai estar escuro, não vai ter preço. Né? E agora o produtor consegue administrar.
Isso a gente vai acostumando com essas ideias, mas quando a gente pega 5 anos atrás, era totalmente diferente. Você tinha muito prejuízo numa situação como essa de pico de safra. Bom, é exemplo também dessa questão da irrigação. Até então, boa parte do feijão ou produzido, os grãos produzidos aqui no Pulses, feijão, não tinha uma irrigação adequada, áreas de irrigação ou produção em áreas irrigadas, né? Tem aumentado bastante a produção de feijões em áreas irrigadas aqui no país, principalmente nessa próxima safra. Se estiver enganado, você me corrige, a terceira safra principalmente, não? Exatamente. Hoje, mais de 30% do feijão nacional já é irrigado. E é esse feijão que entra agora e vai alimentando o brasileiro até lá, janeiro, fevereiro, às vezes até março, né? E o que acontece? Isso, a gente acredita que a boa organização que começa a fazer efeito nesse mercado vai trazer melhores resultados para todos, inclusive para os seres humanos, que somos nós consumidores, porque se não tiver isso, como é que você faz? Essas mudanças climáticas têm trazido o quê? Chuvas intensas em algum momento, que você precisa fazer uma reservação, precisa fazer um barramento e guardar ela, e depois você utiliza, devolve ela para a natureza, né? Lembrando, a irrigação não consome a água, ela toma emprestado e devolve essa água. E o que nós temos observado é com a RENAI, a Rede Nacional de Irrigação, que foi formada em 2021, a interlocução com as instituições está melhorando. Então, essa semana, nós estamos comemorando o Dia Nacional da Irrigação, que vai cair no dia 15 de junho. E durante essa semana nós tivemos diversas reuniões em Brasília, inclusive algumas históricas, né? Nós nunca vimos tantas instituições juntas, defendendo interesses diversos, né? Você tem meio ambiente, você tem a preocupação pertinente, né, de como a água vai ser utilizada, mas começa a convergir quando você tem instrumentos e modelos para serem seguidos de gestão de água de 80, 90 anos, como é o caso de Nebraska, nos Estados Unidos. Então, como é que é feita essa gestão? Então, recebemos, inclusive, em Brasília, um professor de Nebraska, que é uma das pessoas que está envolvida no Water for Food, e que tem uma preocupação de que seja bem feita essa gestão da água. Então, os polos de irrigação do Brasil estão ganhando cada vez mais condições de avaliar corretamente qual é a quantidade de água que pode ser usada, quando pode ser usada, quanto de outorga pode ser dada, e isso dá uma tranquilidade também para o gestor público, né? Porque ele está concedendo muitas vezes, através dos protocolos que existem de liberação de outorga, o uso de água, e não vai ter um problema por conta daquilo, né? Porque é feita uma administração, é aferido sempre qual é o volume de água, tanto na água de superfície quanto na água de subsolo. Bom, portanto, temos algumas informações importantes nesse bate-papo aqui com o Marcelo Líderes, do IBRAF, nesta tarde, dia 15, portanto, sábado, dia da irrigação no Brasil. Falamos sobre 30% do feijão hoje produzido, seja ele calpi, preto, até outras variedades, né? Vem da irrigação, ou 30% do arroz do feijão produzido é irrigado. Agora, você tem participado, o IBRAF tem organizado e tem participado de vários eventos aqui em São Paulo. O último, não digo internacional, que geralmente vocês estão, inclusive, viajando muito, tem mais um evento na Índia, tiveram recentemente em outros países. Goiânia, né, a região centro-oeste aqui do Brasil, teve um encontro falando exatamente sobre essas questões todas, né? Técnicas, manejo, produção, né? Oportunidades que o produtor também precisa ficar atento nesse momento, não, Marcelo? Exato. Nós temos visto aí que os recordes de produção, quando o manejo é bem feito, e não é só o manejo, a gente sabe que depende, claro, também de questões climáticas, etc., mas está aumentando muito esse conhecimento e ele está cada vez mais profundo. A gente que acompanha há mais de 20 anos isso de perto, apesar de não ser agrônomo, observa como está evoluindo, é uma sintonia fina da produção, né, das questões de solo, das questões
da própria condição da planta de poder absorver, tem luz, não tem luz, mais luz, menos luz. Então, é uma sintonia fina. O Simpósio Nacional do Feijão, que foi feito em conjunto com a Embrapa, com a ABC Feijão, que é a Associação Brasileira dos Consultores de Feijão, dos agrônomos consultores, foi um sucesso, porque o que nós vimos lá foi um compartilhamento de conhecimento. Nós tivemos tanto as instituições públicas, né, como o Embrapa, o IDR do Paraná, o IAC, a TAA, né, que também tem pesquisa, tanto Agronorte, né, tanto eles colocando o conhecimento que eles têm, que seria de se esperar, empresas públicas e algumas privadas da área, mas também consultores que têm tido um avanço fantástico em termos de adaptação da cultura a algumas regiões que nem sempre são favoráveis, ou que, com as mudanças climáticas, vem tendo uma mudança total no comportamento das plantas e, consequentemente, no manejo. Então, foi muito pertinente. Nós tivemos, infelizmente, que encerrar as inscrições 2 semanas antes, porque, para nossa surpresa, a demanda foi muito grande e ele era voltado para esses especialistas, quer dizer, para um conhecimento bastante trabalhado, diriam, bastante grande esse conhecimento prévio, né, para participar desse evento. E, no entanto, nós tivemos lá mais de 120 profissionais muito interessados, focados em 2 dias de palestras intensas até a última palestra. Até o final, o pessoal estava lá aproveitando, né? Me chamou a atenção um consultor que é amigo da gente há muitos anos, né, de Brasília, tem 77 anos, tá com a sua caderneta ali, tomando nota do que ele estava escutando. E ele é um professor disso. Né? Então, veja como essa evolução precisa ter momentos em que você compartilha isso. A partir desses consultores, isso vai chegar aos produtores. A partir desses consultores e de eventos como esse, a gente, através daqueles outros eventos menores que nós fazemos pelo interior do país, que é o Pulse Day, levamos esse conhecimento para o produtor também. Então, é necessário isso, está dando resultado, a gente está vendo aí que está dando resultado e pode ser compartilhado. Bom, Marcelo, e até mesmo antes do final desse ano, a China ou a Índia, né, na verdade, terá mais um evento onde o Brasil deve participar e o BRAF deve estar presente. Qual que é o interesse dos indianos aqui nos grãos produzidos? Gergelim, outros pulses? Qual que é o interesse exato da Índia nesse momento em relação àquilo que está sendo produzido de pulses aqui no Brasil? Vejam só, eles têm muito interesse. E é isso que nós estamos propondo para os indianos, por isso essa intensidade de vai brasileiro para lá, vem indiano para cá, porque nós estamos procurando achar a solução para um novo problema. A fome é um problema antigo, mas esse desafio é novo para a nossa geração e para essa geração que está lá de gestores. Então, como é que nós vamos compatibilizar? O que vai ter primeiro, ovo ou galinha? Né? Os indianos e o mundo precisam de mais feijões. Eles vão dar o sinal e comprar antes da gente produzir, ou a gente vai produzir antes deles comprarem? Isso tem que chegar num acordo. Só que quando você vê uma situação de um país, tá? E se a gente for olhar, a Índia a gente não tem tantas notícias assim, mas muita gente sabe que deu mais de 50 graus em Nova Delhi. Muita gente sabe que Madhya Pradesh é uma área que tem a produção muito forte de pulses, e eles tiveram muitos problemas de clima. Eles tinham eleições esse ano lá, e 1,4 bilhão de pessoas para serem alimentadas. Eles são vegetarianos, alguns por uma questão de ideologia e de religião, outros porque não têm acesso à carne. Então, eles precisam dessa proteína para viver. Quais são as proteínas mais baratas que existem? A ervilha, a lentilha, dependendo da variedade da lentilha, um tipo de grão de bico que é mais escuro do que esse que a gente tem aqui, que é o 10, e os feijões. Não tem proteína mais barata no mundo do que essas 4. E eles dependem muito. Então, eles precisariam, esse ano, de 500 mil toneladas de 2 tipos de feijão. Um deles nós temos dificuldade de produzir porque não foi voltada a pesquisa para ele, que seria o guandu. Ele existe, mas ele não é competitivo. Né? Ele tem um período de desenvolvimento, um ciclo muito longo para a nossa cultura aqui, que é de 4 meses. Nós estamos acostumados com feijões de 70, 80, 90 dias.
O outro é um feijão que está começando a ser produzido no Brasil, mas eles precisariam de 500 mil toneladas, Braga. E essas 500 mil toneladas seriam um recorde absoluto, porque o ano que nós mais exportamos feijão para o mundo foi 200 mil toneladas em 2021. Então, veja, eles têm uma demanda e nós temos capacidade de produzir. E temos que organizar isso. Daí as nossas tratativas com a Índia. Outro país que tem um mercado mudando muito rapidamente é a China. A China exportava feijões, ela para de exportar feijões por uma questão de decisão de governo, para de exportar feijões, para de produzir, ou diminui muito a produção, mas incentiva o consumo, é algo totalmente doido. Então a gente foi até lá para entender o que estava acontecendo. Bom, é melhor plantar soja, que pode se transformar em carne, em proteína animal, né? E aí importar o feijão de quem tem. Quem tem? Quem tem condições de produzir esse feijão? Tá, mas aí o que a gente vai fazer? Vamos produzir e depois tentar vender? Não. Nós temos que organizar isso também. Temos aí um acordo fitossanitário para sair com a Índia, com a China. E aí nós estamos falando apenas de 2 países que têm essa população aí de 3 bilhões e 200 milhões de seres humanos lá que precisam comer. E a Indonésia, que está tendo aumento de poder aquisitivo. Aumenta o poder aquisitivo, aumenta a variedade de consumo de alimentos. E você tem Filipinas e tem Coreia, enfim, você vai por aí afora, olhando lá a Ásia. E aqui? E o México, que está tendo seca? E segundo o Dr. Murion, né, o grande climatologista e admirado pelo agro brasileiro, ele tem analisado para a gente esses outros países e aponta dificuldades, e tem acontecido. Então, lá vai o México precisar importar. O Brasil produziu mais feijão preto, conseguiu exportar para o México. Mas tem a Guatemala, tem a Colômbia, que nós não temos acordo ainda, tem a Venezuela, tem Cuba. Então, veja a posição privilegiada que nós temos, né, de organizar. Né? Nós precisamos organizar. Eles precisam de comida, a gente tem como prover. Vamos organizar isso. É esse o papel hoje do setor, é esse, né? Buscar organizar o mais rapidamente possível, porque isso não é só uma questão econômica, é uma questão de segurança alimentar. Sim, sem dúvida nenhuma, né? E o Brasil está aí mostrando que pode, é o celeiro do mundo nesse sentido. Uma última pergunta, até mesmo por curiosidade, é a formação de preços dessas pulses. Como você mesmo disse, a China, a Índia quer aquilo que ainda não foi produzido aqui pelo Brasil, né? A produção, o produtor vai atrás, vai produzir, certamente vai atender esse mercado, dadas as devidas condições, né? Ninguém atrapalhar, né? Ninguém colocar uma pedra ou obstáculo para poder impedir essa produção, já é um grande passo. Formação de preços, bolsas podem entrar futuramente, isso já é pensado eventualmente para poder, a exemplo da soja, do milho, ter uma formação de preços a futuro ou trava de preços? Apesar de ela não ter formalização como uma bolsa, né, de Chicago ou mesmo a BMF aqui do Brasil, a B3 do Brasil, você tem aí um mecanismo que é muito interessante, que é um contrato para entrega na safra. Então, a primeira vez que eu vi isso acontecer, há uns 7, 8 anos atrás, foi contrato de feijão Calpi, firmado em fevereiro, para entregar em final de abril, maio. Isso veio para janeiro, isso veio para dezembro, e a gente viu negócios aí agora de 2023 para 2024, contratos já sendo firmados com o produtor em outubro, novembro, para ele plantar em fevereiro para colher lá na frente. Então, isso dá uma previsibilidade, se não em todos os feijões, em vários feijões. Quando o exportador ele não tem lá fora ainda, ele não tem como precificar lá fora, mas a quantidade de informações que vão chegando faz ele entender que ele pode assumir um risco num determinado volume. Então, vamos supor que uma empresa pretenda exportar, ela vê possibilidade, faz lá suas contas e vai exportar 10 mil toneladas. Ela vai no mercado e procura fixar 5, 6, 7 mil toneladas e deixa um pouco para fazer um preço médio. Se tiver mais barato na época da colheita, vai ajudar o preço médio dela para não ficar deslocada. Se tiver mais alto, ok, ela já comprou alguma coisa com preço fixado. Só que o produtor que produziu isso,
ele já fez a conta e ele já sabe que ele vai ganhar X ou Y e entende que aquilo ali não é suficiente, nunca é, né? Mas é admissível e ele acaba celebrando esse contrato. Então, por aí, começa a existir uma precificação futura. Quanto vale o feijão calpi para entrega final do mês de maio? Né? A gente não tinha isso, Braga. Isso começa a aparecer. O feijão preto também, apesar de que é a primeira vez que a gente está exportando, mas ele tem sido muito influenciado pelo mercado internacional. Por quê? Se a Argentina está exportando o que tem e ela vai vender para o Brasil, ela precifica baseada no mercado internacional. Então, se tem mais ou tem menos no mercado, vai depender disso. Mas a gente vem vindo numa espiral preocupante, né, Braga, que é a espiral de cada vez menos alimentos no mundo. A gente sabe que ainda há mais alimentos do que pode ser consumido, né? Mas preocupa porque a gente vê uma diminuição nesses estoques mundiais da capacidade de produzir, como eu mencionei agora há pouco, é México, é Índia, né? Você sempre tem algum país tendo alguma situação extrema de clima. E no meio de tudo isso, as pessoas precisam sobreviver. Lembrando, por que há tanta preocupação de várias instituições com essa questão da alimentação? Quando foi que o venezuelano saiu da Venezuela? Quando bateu a fome. Enquanto estava tendo todo tipo de problema, cerceamento de liberdade, aquelas coisas todas que a gente conhece, eles continuaram lá. Agora, a hora que bateu a fome, aí nasce um problema para outros países, que é a migração que acaba acontecendo. E você tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas mudando. Então, certo está lá, né, o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues, que sempre enfatizou, alimento é paz. E mais do que nunca agora, o Brasil tem essa missão de navegar no meio de tudo isso, né, dando condições para que tenha paz, que as pessoas fiquem onde estão. Marcelo Liders conosco do IBRAF, comentando os números da Conab a respeito do feijão, esmiuçando dados, falando a respeito das oportunidades, também desafios, custos, é lógico que são elevados aí na produção, né, o combate à mosca branca, enfim, foi um bate-papo um tanto quanto longo conosco aqui, né, que tentou abordar os principais fatores, né, que influenciam nesse mercado e as oportunidades a futuro aqui para o produtor brasileiro, né? A questão de segurança alimentar, feijão está aí na mesa do brasileiro e passando, né, alimentando o mundo, principalmente aqueles grandes países, China e a Índia, né, saciando a fome dessa população. Muito obrigado mais uma vez, como sempre, participação conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Marcelo. Obrigado, Braga. Um bom restante de semana para vocês e para os produtores. Muito obrigado para você também. Bom, lembrando mais uma vez a você que nos acompanhou que todas essas informações estão disponíveis no primeiro momento no clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Avise os amigos, estão lá, né? O João Batista sempre está lá mostrando o número, né, do clube de assinantes, está lá. O João Batista não para, está lá. 19-998-132915, clube de assinantes do TID. E, lógico, as informações estarão disponíveis também nos principais ou nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro, canais que estão aí para que você possa curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, avisar os amigos que o Tempo e Dinheiro de segunda a sexta-feira a partir das 12h30 está no ar também, o Clube de Assinantes sempre presente com vocês aqui às tardes de segunda a sexta-feira também. Muito obrigado a todos e até uma próxima!